Vamos então a mais uma videoaula a respeito de resolução de questões associadas à óptica e cinemática. Primeiro, vamos analisar ela. Um objeto luminoso é colocado em frente ao orifício de uma câmara escura, como mostra a figura. Então ali nós temos uma câmara escura, um espelho e um olho indicado pela letra A. Do lado oposto ao orifício é colocado um espelho plano, com sua face espelhada voltada para o anteparo translúcido da câmara, e paralela a este, de forma que um observador em A possa visualizar a imagem do objeto estabelecida no anteparo pelo espelho. Nessas condições, a configuração que melhor representa a imagem vista pelo observador através do espelho é: primeiro, o que nós temos que saber? Primeiramente, então, aquele L que está formado em frente à câmara escura, ele vai se formar, então, invertido atrás da câmara escura. Então, vou traçar os raios, primeiro raio, segundo raio. E lá está, então, a imagem, então, referente, então, ao L, como dito, invertido. No espelho, como é que ela vai se formar? Exatamente da mesma forma, só que reversa. Reversa, então, seria invertida em relação à horizontal, onde troca a esquerda pela direita e a direita pela esquerda. Então agora, o observador, como é que ele vai olhar? Ele vai ver então o L mais ou menos daquela forma que apareceu para vocês. Então o gabarito dessa primeira questão é a letra D. Vamos então à segunda. A segunda diz o seguinte: sob a luz solar, Tiago é visto por pessoas de visão normal para cores usando uma camisa amarela e Diana um vestido branco. Se iluminadas exclusivamente por uma luz azul, as mesmas roupas de Tiago e Diana aparecerão para essas pessoas respectivamente. Então vamos analisar. Primeiro, Tiago está de amarelo, Diana está de branco. Só relembrando, isso daqui é visto então quando é emitido todas as cores então em direção a esses objetos, que no caso são as camisas. Então ali eu vejo amarelo porque, em síntese, aquele tecido somente reflete a cor amarela. As demais cores ele absorve. No caso do branco da Diana, o que acontece? Todas as frequências de luz são emitidas. O que acontece? Todas elas são refletidas. Porque o branco é justamente o quê? A junção de todas as cores. Então vamos analisar. Eu tenho ali então uma lanterna. Eu vou pegar essa lanterna azul e vou então emitir sobre a camisa de Tiago. O que vai acontecer? Como a camisa de Tiago é amarela, ela somente emite a luz amarela. Então, se eu colocar azul, a ausência de luz é representada pela letra, ou melhor, pela cor preta. Então, a camisa de Tiago vai ser vista preta. E a de Diana, como o branco, então, em si é a reflexão de todas as cores, ela vai refletir somente a cor que está sendo emitida, que nesse caso é a azul. Então, na 2, o gabarito fica a letra D. Questão seguinte: um homem tem 1,80 metros de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura através de um orifício, quando o indivíduo se encontra respectivamente às distâncias de 48 metros e 72 metros, será de... Primeiro, nessa questão aqui eu tenho que dividir em dois momentos. Primeiro momento, em que ele está a 48 metros. Então a pessoa com 1,80 m permanece com essa altura, a distância interna da câmera com D minúsculo e a altura então que vai se formar com H minúsculo. Agora, na situação 2, ou seja, 72 metros, o que vai acontecer? A distância vai ser de 72, a altura da pessoa permanece a mesma, porque ela não se altera, continua sendo a mesma pessoa. A distância da câmera, ou seja, a distância interna da câmera, continua sendo D minúsculo, porque continua sendo a mesma câmera. E a altura agora passa a ser I. Então vamos fazer a interpretação disso daqui. Primeiro, vamos criar então uma função para a situação 1. Como é que eu vou criar essa função para a situação 1? Eu vou utilizar a semelhança de triângulos, mas para facilitar eu vou utilizar direto a fórmula. H grande sobre H pequeno, ou seja, a altura da pessoa sobre a altura da imagem, igual D grande sobre D pequeno, ou seja, distância da pessoa até a câmera e distância pequena, que em síntese vai ser o tamanho da câmera.
Então, substituindo os valores que nós temos, a altura grande, que no caso é a altura da pessoa, 1,80. A altura pequena, que é a altura da imagem, eu não sei. Igual. Distância grande, qual que é a distância da pessoa até a câmera? 48 metros. Dividido pela distância pequena, que é justamente a distância da câmera, que eu não sei. Então, a princípio, eu vou só fazer a multiplicação cruzada e ver o que vai acontecer. Então, 180 vezes D igual a 48 vezes H. Por enquanto, então, eu vou só passar esse 48 para o outro lado, porque a questão em si ela me pede o quê? A relação entre os tamanhos das imagens. Então, eu preciso deixar ali o tamanho da imagem isolado para depois fazer os respectivos ajustes matemáticos. Então, agora, a função para a situação 2. Novamente, eu vou utilizar semelhança de triângulos, mas para facilitar, eu vou utilizar direto a fórmula, que é a mesma da anterior. Primeiro, a altura da pessoa, quanto que é? Ou do objeto em si, 1,80. A altura, ali eu simbolizei por I, para diferenciar então da anterior, porque nós sabemos em síntese que quanto mais distante da câmera, menor vai se formar a imagem. Então, por isso que não foi indicado H minúsculo e sim I. Igual, distância da pessoa até a câmera, 72 metros, dividido pela distância da câmera interna, que é a distância D. Continua sendo a mesma câmera, logicamente não altera esse D. Então, fazendo a multiplicação cruzada, eu vou obter 180 vezes D igual a 72 vezes o I, que é justamente o tamanho da imagem na segunda situação. Como ele me pede então a relação entre os tamanhos das imagens, eu vou isolar o I e passar o 72 para o outro lado, que ele vai dividindo. Agora, num segundo momento, vou comparar então a relação entre os tamanhos. O que seria essa relação? Seria o quanto uma imagem é maior que a outra. Então, para isso, eu vou fazer uma divisão da situação inicial, ou seja, o H minúsculo, dividido pelo I minúsculo, que é da segunda situação. H dividido por I. Fazendo então a substituição desses valores, eu vou só substituir o H por 1,80D dividido por 48, ou seja, o valor que estava antes ali para vocês, e no lugar do I, então eu substituo por esse valor. Por que foi optado por essa divisão? Justamente porque eu vou ter que fazer alguns ajustes matemáticos, então com essa operação aqui fica mais fácil de ser feito. Então, 1,80D dividido por 48, dividido por 1,80D dividido por 72. O que eu observo inicialmente? Que eu tenho 1,80D na parte de cima de um lado e 1,80D na parte de cima do outro. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar esses dois valores. Então, cortando esses dois valores, eu vou obter somente 1 na parte de cima. Então, a nossa equação passa a ficar 1 sobre 48 dividido por 1 sobre 72. Agora, fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes 72, 72. 48 vezes 1, 48. Fazendo então essa divisão, 72 dividido por 48, eu obtenho o valor de 1,5. Então, a relação entre os tamanhos das imagens formadas em 48 metros e 72 metros é de 1,5. Alternativa, a letra E. Vamos então agora à seguinte, questão número 4, e ela diz o seguinte: a uma certa hora da manhã, a inclinação dos raios solares é de tal que um muro de 4 metros de altura projeta no chão horizontal uma sombra de comprimento 6 metros. Uma senhora de 1,6 metros de altura, caminhando na direção do muro, é totalmente coberta pela sombra, quando se encontra a quantos metros do muro? Então ali eu apresento para vocês a situação em forma de desenho, o muro de 4 metros, a senhora então sendo recoberta pela sombra do muro, de 1,6 metros, e a distância então da sombra do muro, que é representativa de 6 metros. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou retirar os dados do problema. Primeiro dado, dados do muro. Eu tenho a altura do muro, que é 4 metros, e eu tenho o comprimento da sombra, que é 6 metros. S maiúsculo, então, porque é a sombra maior. Decidi fazer assim por convenção. Agora, os dados da senhora. O que eu sei da senhora? Eu sei a altura dela, que é 1,6 metros,
e eu não sei o tamanho da sombra dela. Eu necessito saber o tamanho da sombra dela para justamente saber a que distância ela se encontra do muro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a semelhança de triângulos para descobrir quanto que vale essa sombra da senhora. Então, para isso, eu vou dizer que a altura do muro está para a altura da senhora, assim como o tamanho da sombra do muro está para o tamanho da sombra da senhora. Substituindo então os valores, eu obtenho a altura do muro 4, a sombra formada por ele, que é o S maiúsculo, 6, a altura da senhora 1,6 e o tamanho da sombra dela, que é S, que eu não sei. Multiplicando o cruzado, eu vou obter 4 vezes S igual a 1,6 vezes 6. Multiplicando 1,6 vezes 6, eu vou obter 9,6. No caso, ficando a equação da forma que está apresentada para vocês. Agora o 4 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. 9,6 dividido por 4, 2,4. Calma, vamos por partes. Esse 2,4 não é justamente a distância que a senhora está do muro, e sim o tamanho da sua sombra. Para descobrir o tamanho, então, da distância que ela está do muro, eu vou pegar o 6 e vou reduzir 2,4. Por que 6 menos 2,4? Porque 2,4 é justamente aquele x que está mostrado para vocês. Então, para fechar 6, quanto que falta desse lado? Falta 3,6 metros. Então, o gabarito dessa questão, letra D. Número 5, agora uma questão teórica. Considere as proposições sobre a luz e assinale a alternativa incorreta. A luz se propaga em linha reta nos meios homogêneos, até aí está correta. E ao incidir sobre uma superfície de um espelho côncavo, é refletida. Sim, qualquer raio de luz que é incidido sobre um espelho, ele é refletido. Letra B. Quando um raio de luz segue uma trajetória num sentido qualquer e é refletido por um espelho plano, o raio refletido seguirá a mesma trajetória do raio incidente? Essa daqui está incorreta. Por quê? Toda vez que eu incidir um raio de luz sobre um espelho plano, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo que eu incidi. No caso, se eu incido ele com 45 graus do espelho, o ângulo refletido vai ser 45 graus do espelho também. Então essa está incorreta. As demais, vamos analisá-las. Em um meio homogêneo, a luz que incide sobre uma lente pode seguir direções diferentes. Sim. Pode atravessar essa lente, mas ainda em linha reta. Sim, até aí está ok. D. Os raios luminosos são independentes entre si. Por isso, podem se cruzar sem que suas trajetórias sejam alteradas. Sim. E letra E. No vácuo, a luz se propaga em linha reta. Essa daí também está verdadeira. Número 6. O grupo On Degree Less tem promovido a seguinte campanha: pinte seu telhado de branco e ajude a diminuir a temperatura de ilhas de calor nos grandes centros urbanos. Baseado nesse fato de telhados de cor branca reduzir a temperatura local, a hipótese contida nessa frase é fundamentada na característica da cor branca de... Nós vimos antes, então, que a luz branca em si, ela é o quê? A reflexão de todas as luzes, de todas as cores. Então, no caso, a alternativa correta é a letra A, refletir grande parte da luz. Que é isso que a cor branca faz, reflete quase que em sua totalidade a luz. Número 7. Nas comemorações de 42 anos da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, um estudante usa uma camiseta que, observada à luz do sol, apresenta-se amarela, tendo impressa no peito a palavra UFMA 42 em letra vermelha. À noite, num recinto iluminado apenas as luzes monocromáticas vermelha, essa camisa será vista como sendo. Então vamos pensar. Se eu incidir uma luz vermelha sobre a amarela, tu vai ter a frequência de luz da amarela para refletir? Não. Então de que forma que vai se apresentar esse corpo? Preto. Agora, eu tenho a luz vermelha e eu incido ela sobre um objeto que é vermelho, o objeto vermelho precisa somente da frequência vermelha para refletir a luz. Então, as letras vermelhas vão ser refletidas de forma vermelha. Então, qual seria a alternativa correta? Nesse caso, vai ser observada a camiseta preta com as letras vermelhas. Alternativa A.
Vamos então à questão número 8, que diz mais ou menos o seguinte: uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e 30 minutos, com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de... Então aqui eu estou considerando toda a viagem, não só o momento que ele esteve em movimento. Então primeiro, vou retirar os dados do problema. O primeiro trajeto, então, ele diz para nós que ele é feito com velocidade média de 100 km por hora e é feito durante 2 horas. Depois, ele tem um tempo de repouso, que é o momento que ele para no posto de gasolina. A velocidade média é 0, porque ele não está em movimento. E o tempo, então, que ele fica, de acordo com a questão, é 30 minutos, que é equivalente a 0,5 horas. O que foi feito aqui? Foi pego 30 e dividido por 60, que dá 0,5. Agora, o último trajeto, trajeto 2. A velocidade média é de 80 km por hora e esse trajeto é feito durante 1 hora e meia, ou seja, 1,5 horas. O que foi feito? Foi transformado aquele 30 minutos em horas, ou seja, 30 dividido por 60, 0,5. 1 hora mais 0,5, 1,5. Então, por isso que ficou aquele valor, 1,5 horas. Vamos lá, então. Primeiro, para determinar a velocidade média, eu preciso saber o quê? O deslocamento e o quanto o objeto andou. Nessa situação, qual que é o deslocamento no trajeto 1? Para isso, eu vou utilizar justamente a fórmula de velocidade média para o primeiro trajeto. Então, velocidade média é deslocamento sobre tempo. Quanto que é a velocidade média no primeiro trajeto? 100 km por hora. Igual, quanto que é o deslocamento? Eu não sei, é isso que eu quero determinar. Dividido pelo tempo. Quanto que é o tempo? 2 horas. O primeiro trajeto é feito em 2 horas. Então, passando 2 para o outro lado, multiplicando, nós vamos ter que o deslocamento é igual a 100 vezes 2. Fazendo a multiplicação desses dois valores, o nosso deslocamento nesse primeiro trajeto vai ser de 200 km. Na situação de repouso, como não há deslocamento, eu não preciso calcular, até porque a velocidade é 0. Então, eu vou direto para o deslocamento do trajeto 2. Então, para determinar o deslocamento do trajeto 2, eu vou utilizar a mesma fórmula. Velocidade média igual ao deslocamento sobre tempo. Quanto que ele andou nesse segundo trajeto? Eu não sei. Quanto tempo foi feito? 1,5. Qual foi a velocidade? 80 km por hora. Então, substituindo esses dados, velocidade média de 80 igual o deslocamento que eu não sei e o tempo decorrido que foi de 1 hora e meia, 1,5 horas. Passando então 1,5 para o outro lado multiplicando, eu vou obter deslocamento igual a 80 vezes 1,5. Fazendo então essa multiplicação, eu obtenho o valor de 120 km. Agora sim, vamos fazer a determinação da velocidade do percurso, ou seja, desde que ele saiu da cidade até a chegada dele na outra cidade, ou seja, durante toda a viagem. Para isso eu preciso saber o que? O quanto ele andou. Ele andou no trajeto 1, 200 e no trajeto 2, 120. Isso totaliza 320. Agora, quanto tempo se passou? Passou 2 horas, passou 0,5 e passou 1 hora e meia. Quanto tempo passou? 2 mais 0,5, 2,5. Mais 1 hora e meia, 4 horas. Então ele fez 320 km em 4 horas. Logo, a velocidade média desse trajeto é de 80 km por hora. Alternativa letra A. Vamos então à questão número 9, que diz o seguinte: o edifício Taipei 101 é um ícone de Taiwan e combina tradição e modernidade. Suas características de segurança permitem-lhe suportar tufões e terremotos, que são frequentes nessa região. O edifício possui 61 elevadores, sendo 2 de alta velocidade. Sabendo que um desses elevadores de ultra velocidade sobe do térreo até o 89º andar, percorrendo 380 metros em 40 segundos, conclui-se que a velocidade média vale em metros por segundo. Vamos então por partes. Tiramos os dados do problema. Então, o primeiro dado que nós temos, o deslocamento desse elevador é de 380 metros.
Quanto tempo é feito? 40 segundos. Para fazer então a determinação da velocidade média, eu vou utilizar a fórmula. Velocidade média igual deslocamento sobre tempo. Quanto que ele andou? 380. Quanto tempo foi feito? 40 segundos. Fazendo então essa divisão, nós obtemos uma velocidade média de 9,5 metros por segundo. Por que é metros por segundo? Porque a unidade de medida do deslocamento é metros e a unidade de medida do tempo é segundos. Gabarito, letra C. Próxima questão, então nós temos a questão número 10, que diz mais ou menos o seguinte. Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso de aproximadamente 60 km, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio de viagem é estimado em 45 minutos. Considerando que ele chegue a Santos no tempo previsto, a velocidade média desenvolvida deverá ser aproximadamente em km por hora de... Primeiro, eu quero determinar a velocidade média. O que eu preciso? Preciso saber o quanto ele andou e em quanto tempo foi feito esse trajeto. Para isso, vamos retirar então os dados do problema. Primeiro, quanto que ele tem que andar? 60 km. Quanto tempo que ele tem que fazer isso? 45 minutos. E esse 45 minutos eu vou transformar para horas. Para isso, eu vou pegar 45 dividido por 60 e eu vou obter 0,75 horas. Agora, fazendo a substituição na fórmula da velocidade média igual a deslocamento sobre tempo, eu vou obter então os valores. Deslocamento, quanto ele andou? 60 km. Quanto tempo que ele fez? 0,75 horas. Fazendo então a divisão desses valores, eu vou obter uma velocidade média de 80 km por hora. Gabarito então letra B. Vamos então à questão número 11, que ela diz para nós o seguinte. Um certo país, asno, sentiu-se agredido pelo país Batilã. Resolveu atacar a sua capital, Bucal. Um avião do país de Asno é incumbido de lançar uma bomba que cairá somente sob a ação da gravidade, sobre o palácio do governo na capital. Sabendo-se que a bomba atingiu o seu alvo, qual das figuras abaixo melhor representa a trajetória do avião e da bomba? Primeiro, se ele soltar uma bomba, o que vai acontecer? Como ele está em movimento, essa bomba está à mesma velocidade que ele está. Então, cair reto, exatamente na mesma posição, não pode. Então, no caso, nessa primeira situação, a menos que tivesse muita resistência do ar, daí sim, mas nesse caso não. Para ter essa situação, a bomba tem que ser largada de um lugar em repouso, para cair então exatamente reto. Então vamos pensar, larguei a bomba, ela vai acompanhar durante um determinado tempo aquela velocidade e aos poucos ela vai tendendo a cair em linha reta. Então, qual das alternativas melhor representa isso? Justamente a letra C. Então, para o piloto que está no avião, ele vai observar que essa bomba está em repouso em relação a ele. Mas a pessoa que está fora, ela vai verificar que ele vai fazer uma espécie de uma meia parábola na direção que o avião está andando. Vamos então à questão seguinte, questão número 12, e diz o seguinte. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontram sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é: letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Até aí, sim, porque não há alteração de posição entre Pedro e os colegas. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Não, por quê? À medida que a Terra vai se movendo em relação ao Sol, nós também vamos se movendo junto com a Terra, porque nós estamos dentro da Terra. Então essa segunda parte é incorreta. Letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Sim, se eu tenho um objeto ou uma pessoa que faz exatamente o mesmo movimento, pode ser até um próprio professor na outra sala, é possível então achar um referencial no qual ele vai estar em repouso. Então o gabarito é letra B. Vamos continuar analisando as seguintes para ver se estão incorretas. A letra C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula. Não. Por quê? Os alunos justamente estão se movendo ou para trás ou para frente do professor. Isso em relação ao referencial
professor. Letra D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Sim, existe repouso absoluto. Por exemplo, se tu pega a mesa em relação à cadeira, está em repouso absoluto. Até que alguém vá lá e tire então ela e desfaça então essa situação de repouso absoluto. Letra E. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Não. A Terra, em síntese, se move ao redor do Sol. Então, no referencial Terra, o que acontece? O Sol está se movendo. Então, gabarito letra B. Número 13. 2 aviões do grupo de acrobacias Esquadrilha da Fumaça são capazes de realizar manobras diversas e deixam para trás um rastro de fumaça. Nessas condições, para que os aviões escrevam 2 semi-retas paralelas verticais no mesmo intervalo de tempo, perpendiculares ao solo, considerando o plano, ou seja, formando 90 graus com o solo, de tal sorte que o desenho fique do mesmo tamanho. Os pilotos controlam os aviões para que tenham velocidades constantes e de mesmo módulo. Considerando o mesmo sentido para o movimento dos aviões durante essa acrobacia, pode-se afirmar corretamente que, primeiro, para eles montarem então essa figura, esse desenho, no céu eles precisam o quê? Os dois estarem em repouso um em relação ao outro. Teria a mesma velocidade em relação ao solo. Então, os aviões não se movimentam em relação ao solo? Não, eles estão se movendo. Para as pessoas que estão na Terra, estão vendo que os aviões mudarem de posição em relação a elas. Então, logo está em movimento. Os aviões estão parados um em relação ao outro? Sim, os dois têm a mesma velocidade e logo conseguem formar o mesmo desenho do mesmo tamanho. Então, o gabarito é esse daqui, a letra B. Letra C. Um observador parado em relação ao solo está acelerado em relação aos aviões. Não, se ele tem uma velocidade constante, ele não está acelerado em relação aos aviões. Letra D. Um avião está acelerado em relação ao outro. Se um tivesse acelerado em relação ao outro, não haveria como os dois formarem o mesmo desenho, ou seja, a mesma linha, ao mesmo tempo. Número 14. Considere a seguinte situação. Um ônibus movendo-se por uma estrada e 2 pessoas. Uma A, sentada no ônibus, e outra B, parada na estrada. Ambas observando uma lâmpada fixa no teto do ônibus. A diz: a lâmpada não se move em relação a mim. B diz: a lâmpada está em movimento uma vez que ela está se afastando de mim. Então, nessa questão é para nós analisarmos se os dois estão falando correto, se um está falando errado ou se os dois estão incorretos. Então, vamos analisar. O A, ele está dentro do ônibus e a lâmpada está no ônibus. Então, a lâmpada não se move em relação a mim. Sim, a lâmpada está em repouso porque não há variação de posição entre o B e a lâmpada do ônibus. Agora, vamos analisar o B. B diz: a lâmpada está se movimentando uma vez que ela está se afastando de mim. Sim, se for analisar, a posição entre os dois vai variando. Então, logo ela está em movimento em relação ao B, mas em repouso em relação ao A. Então, nessa situação, os dois estão corretos. Então, a alternativa correta é a letra D. Cada uma dentro do seu ponto de vista está certa. Então, por hoje é isso. Até mais.